Vamos falar sobre o corpo ministerial, esse corpo que ainda vai sendo formado, né? É um Frankenstein. Aliás, toda hora que a gente fala Frankenstein, para se referir a algo que é montado, né? De qualquer maneira, assim, uma parte aqui, uma outra parte ali, alguém escreve Frankenstein é o nome do médico, não é o nome do monstro. O monstro não tem nome. Jura? É, porque é o Dr. Frankenstein. Eles sempre escrevem isso. O Frankenstein é o cara que vai lá e Sim. vira a chave e fala: ah, cérebro, quero um cérebro. O monstro não tem nome. Mas enfim, Tá. é um corpo ministerial que vai sendo construído aos poucos, né? Uma perninha aqui, um bracinho ali, uma orelha colar. Ainda faltam algumas partes, mas já dá pra gente fazer uma análise. E para isso, temos conosco a Deise Ciocari, que é jornalista e cientista política. Deise, bom dia pra você. Obrigado pela participação aqui na Band News FM. Eu não tô escutando. Você não tá escutando a gente? Tá sem o retorno, Daisy? Tá escutando Ixi. agora? Ah, nada. Alô, não tá escutando não. Tá sem o retorno. Então a gente vai refazer aqui o contato com a Pronto, Daisy. agora tô escutando, Ellen. Agora tá? Deise, fiz Tô. todo o preâmbulo aqui, falei dessa composição ministerial que vai sendo anunciada aos pouquinhos e quero saber a sua visão geral. Depois a gente fala de representatividade, coisa e tal, mas politicamente, que tal as escolhas do presidente eleito? Bom, bom dia. As escolhas, por enquanto, elas estão muito centradas no PT, efetivamente, né? A análise que a gente faz é que, por enquanto, as demonstrações que o Lula tem dado são até de uma relação mais afetiva com os cargos do primeiro escalão, né? Parece um pouco de falta de confiança em relação ao que pode acontecer, né? A gente sabe que ele estava esperando a tramitação da PEC da transição para decidir quais os nomes seriam escolhidos agora, né? Então, na semana que vem deve ter uma escolha mais alinhada ao centrão, mas o que a gente percebe é que o Lula que assume, pelo menos por enquanto, ele é muito do Lula ligado ao passado, né? É um Lula que ainda está muito afeito àqueles líderes políticos da esquerda que o apoiaram durante a prisão, né? Então, quando a gente olha essa composição ministerial, a gente percebe que todos os cargos chaves, eles estão no PT, né? Eles não estão naquela coalizão ampla que foi fundamental para a eleição dele, né? Vamos ver como é que vai ser semana que vem, né? Agora, depois do resultado do orçamento secreto e da PEC, se isso deve se ampliar um pouco mais. Daisy, o que se conversava logo que começou esse governo de transição e que a gente conseguia apurar junto às fontes, era o seguinte: o Lula tinha ali 3 possibilidades. Uma primeira possibilidade de fazer um governo bastante técnico, um governo que poderia entregar ao Brasil uma cara mais próxima, talvez, de um Lula 1, em que você cumpriria ali os vieses mais pragmáticos da economia, um viés, inclusive na política internacional também, né, um pouco mais pragmático, que chamava lá o companheiro Bush, né, entendendo a importância dos Estados Unidos para o comércio do Brasil. Uma outra possibilidade era um governo Lula mais próximo ao governo Lula 2, onde você começa a ter uma economia mais heterodoxa, onde você começa menos Davos, mais Porto Alegre, onde o Celso Amorim começa a deixar suas marcas na política internacional, onde você tem um PT mais enraizado. E uma terceira possibilidade aventada, inclusive pelas fontes com quem eu conversava, era nenhuma coisa nem outra. Não vamos lá de cara abandonar nosso PT que nos trouxe até aqui. Vamos começar um governo dando um afago para estes companheiros que estiveram ao meu lado durante a prisão. Vamos começar um governo dizendo que eu sou o Lula raiz, mas ali na metade do mandato eu tenho a possibilidade de fazer uma virada de chavinha e entregar ao Brasil o que o Brasil precisa. Afinal de contas, esse é o meu último mandato, né? Eu vou terminar esse mandato com mais de 80 anos e esse é o que vai entrar para a história e eu estou muito preocupado com a minha biografia. Até aqui, como você disse, a gente está enxergando o Lula 3 muito mais próximo de Lula 2, né? Com certeza, Ellen. A grande pergunta era se o Lula que ia assumir seria justamente o Lula do primeiro mandato, que cumpria os contratos, que escreveu a Carta ao Povo Brasileiro, ou aquele Lula mais para o segundo mandato ali, que inclusive entregou o país para Dilma Rousseff viciado em gastos públicos. O que
tem indicado a composição ministerial, por enquanto, a gente tem que ver, por exemplo, o Mercadante à frente do BNDES, né? Ele já indicou agora para compor o BNDES junto com ele, o Nelson Barbosa e a Tereza Campelo, que tiveram uma passagem pelo governo Dilma Rousseff, né? O Mercadante tem dito que acredita que possa fazer, ou que essa é uma possibilidade de rendição para ele, visto que ele foi parte daquele governo desastroso, inclusive ele teve uma participação bem ativa nisso, né? O que a gente tem visto é um Lula bem assemelhado a esse governo Dilma Rousseff, né? A predominância do PT. Quando a gente fala do PT, não são nem personagens de esquerda nos ministérios, mas é do PT e daquela política meio confusa do governo Dilma Rousseff, né? Que foi uma consequência do Lula 2, né? Aquele Lula que ali na crise de 2008 ele dobrou a aposta, viciou o país em gastos públicos e a Dilma pegou um governo praticamente irreversível nesse modus operandi, né? E, inclusive o governo da Dilma Rousseff foi praticamente o mesmo do governo PT de Lula, né? Então a gente tem visto mais esse Lula mais receoso e um pouco até raivoso, no sentido de não querer ou não confiar mais em outros personagens políticos que não sejam daquele núcleo duro. Só que isso foi uma coisa que a gente falou muito na Band News durante o período eleitoral, e a pergunta que a gente fazia era se o Lula, que vai assumir agora em 2023, está preparado para o que vem por aí. E não é o mesmo Lula de 12 anos atrás. O que ele tem mostrado, por enquanto, e espera-se que haja uma mudança, mas é que é o mesmo Lula de 12 anos atrás. É um Lula que ainda não se modernizou. A gente viu um pouco disso na mudança da lei das estatais, né, que diminuiu esse período da quarentena, e inclusive uma possibilidade de mudança na lei dos sindicatos. Então indica ainda aquele Lula dos anos 80, 90, que não se modernizou, que conversa com o sindicato também sem ter se modernizado. Então a preocupação nesse sentido ela ainda é grande. A narrativa do PT, né, Daisy, é de que Dilma caiu, voltando a Dilma, por uma vingança pessoal de Eduardo Cunha, misturado a um inconformismo das elites com a honestidade e a competência. Um petista ilustre escreveu recentemente isso, acredite se quiser, lembrar, no Twitter. A Dilma caiu porque as elites brasileiras não se conformavam com a extrema competência da presidente. Esse raciocínio nem faz sentido. Por que as elites teriam ódio de uma presidente competente? Mas, enfim, e a gente fica se perguntando se essas pessoas acreditam nisso que elas estão escrevendo. O Lula não é idiota, é um homem extremamente inteligente e sabe fazer política. Ele deve ter percebido que foi muito bem sucedido no primeiro mandato, graças ao tripé econômico, às políticas econômicas que foram mantidas do último governo, a estabilidade, a confiabilidade econômica, a previsibilidade jurídica. E quando ele começou a colocar suas digitais no governo, em Lula 2, a coisa degringolou e virou aquela tragédia em Dilma 1. Não obstante, a gente vê sinais dilmísticos, né? Como citou a Daisy aqui, na forma de um Nelson Barbosa, na forma de um Aloysio Mercadante. A gente parece que está voltando a um passado do qual não temos saudade. A sua impressão, Daisy, é que o presidente tem a noção exata das razões pelas quais ele teve sucesso no primeiro mandato e as razões pelas quais o PT passou a fracassar depois disso? Ou não? Ele acredita na própria narrativa do partido? Megali, eu penso que ele acredita na própria narrativa. Esse ponto que eu falei logo no início da nossa conversa, do PT estar com os olhos fechados para o que aconteceu no passado, isso me parece muito latente. A gente tem que lembrar que o governo Lula, claro, isso todo mundo conhece, mas eu sempre brinco, assim, como ninguém escuta o que já foi dito, a gente tem que repetir tudo de novo, né? Repetir tudo de novo é uma redundância, mas o governo Lula, quando ele assumiu pela primeira vez, ele surfou uma onda econômica que vinha do Fernando Henrique Cardoso, mas a gente tem que lembrar que ele não sustentou essa onda. É óbvio que teve ali um crescimento econômico, se eu não me engano saiu de 0,3 para 1,2 e foi um crescimento importante, mas já vindo do período Fernando Henrique Cardoso. E o ponto principal que a gente tem que lembrar aqui é que esse cenário ele não foi sustentado, tanto que no segundo mandato do governo Lula, ele criou, não sei se vocês lembram, do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e o que foi aquilo? Foi uma medida populista
porque o governo já vinha nas denúncias do mensalão, então cria-se o PAC, uma medida populista que vicia o país em gastos públicos, e isso não se sustenta até o governo Dilma. Mas a narrativa, e o PT é muito bom em construir narrativas para o bem e para o mal, né? A gente, jornalista, a gente sabe disso, a gente sabe como o PT é bom na sua comunicação, mas isso também é para o mal. Então, eles criam essa narrativa de que o Brasil cresceu no período deles, mas não foi bem assim, né? Isso não se sustentou a longo prazo, visto o que aconteceu no governo Dilma Rousseff. E aí, como tu muito bem pontuou, ninguém tem medo de um governo eficiente, né? Então, a Dilma caiu por outros motivos, vários motivos econômicos e políticos, sim, mas também por uma não sustentação do desenvolvimento que vinha acontecendo. E julgar pela composição dos ministérios até agora e pelos nomes que estão ascendendo, o PT tem acreditado nessa narrativa, sim. De novo, eu sempre falo, eu brinco muito com isso, mas a gente sempre diz que a história é cíclica. E a gente vê os movimentos do passado sendo repetidos agora. Então, é preciso que o PT faça a autocrítica que o maior adversário deles não fez, que foi o PSDB. E a gente está vendo o que está acontecendo com o PSDB, né? Então, é necessário que se olhe para trás para entender os erros, para que eles não aconteçam de novo. Caso contrário, o PT acaba em 2026, né? Esse governo da esquerda. Outro ponto, só para não me estender muito, mas o governo da esquerda ainda não construiu uma outra liderança que não fosse o presidente Lula. Então, tem muitas amarras aí que precisam ser soltas num curto prazo, né? Ô, Deise, hoje está marcado um encontro de Lula com Simone Tebet e todo mundo está se perguntando que papel teria Tebet e Marina nesse governo e se terão algum papel neste governo. Você vê como fundamental elas terem um papel neste governo, no sentido de você construir uma coalizão, de ter um governo de centro, ou você acha que não, que é muito mais importante em termos de governabilidade mesmo? Lula se arranjar com o centrão lá e tudo bem, todo mundo daria como esquecido e paga a fatura se ele deixar as duas a ver navios? Ellen, do ponto de vista pragmático da política, a Simone Tebet ela não tem o apoio nem do MDB. Ela nunca teve, né? E eu sou uma das maiores defensoras da Tebet pelo fato dela ser mulher e dela ter saído dessa campanha eleitoral muito maior do que entrou, praticamente sozinha, né? Se construindo aos poucos. E a gente sabe o que acontece com mulheres quando elas tentam tomar espaços de poder, né? A história já nos mostrou isso várias vezes. Mas do ponto de vista pragmático e política, é uma luta de forças, é um campo de luta de forças, vale muito mais para o Lula, já que ele já nomeou tantas mulheres para os seus ministérios, tantas no sentido do que era esperado e do que a gente viu nos últimos governos, né, porque ainda não existe uma equidade social nos ministérios, né, em relação à população brasileira, mas para ele é mais sensato agora dar apoio ao centrão, porque a Tebet não tem o apoio do partido dela, e a médio e longo prazo a gente esquece de tudo, né? E a Marina é um nome importante, mas não tem a sustentabilidade política que o Lira tem, que o PSD tem, que a União Brasil tem, né? Então, infelizmente, e o Lula deve estar de olho nessas operações da política, infelizmente, os nomes das duas, eles foram muito necessários durante a campanha eleitoral, mas agora existe um centrão ali que está sedento principalmente pelo Ministério de Minas e Energia, né? Então, pragmaticamente, o nome delas realmente talvez não faça tanto efeito, né? Ô, Deise, eu sei que o assunto aqui é o Ministério de Lula, mas você é especialista em Jair Bolsonaro, enfim, olhou para ele, para os discursos dele muito antes do que muita gente no país, e eu não queria encerrar a entrevista contigo sem te fazer uma pergunta. Muita gente está falando que Bolsonaro vai liderar a oposição a Lula, vai ser o nome da extrema-direita no país, vai ser a figura, vai ser o Trump brasileiro. E eu, particularmente, tenho um pé atrás com esse discurso, porque da mesma forma como em 4 anos ele encontrou uma dificuldade de fazer concretamente algo no país e, de certa forma, depois da eleição ele renunciou ao seu cargo na prática, eu tenho um pouco de dificuldade de ver ele fazendo algo. Não vejo. Nos próximos 4 anos. Sendo o equivalente ao que Lula foi nos 4 anos de Bolsonaro. Um líder de fato,
fazendo questão de liderar a oposição, enfim, não consigo enxergar. Não sei se a Daisy consegue. E é isso que eu queria saber. Você acha que ele vai ter essa condição de liderar uma oposição da extrema-direita? Não, eu também acredito que não. Em primeiro lugar, assim, a gente fala muito na ciência política, né, retomamos aquela base do Maquiavel, né, de que para tu governar, para governar e para liderar, né, tu precisa de inteligência e sorte. E eu sempre defendi que o Bolsonaro teve muita sorte na vida política dele, né? Sorte no sentido de Maquiavel mesmo, né? Quando todos os fatores... Fortuna, né? A fortuna maquiavélica. Fortuna. Então, quando todos os fatores eles foram se inclinando para que ele pudesse ascender ao governo, mas ele nunca teve inteligência, né? Então, eu não acredito que agora, e aí o Bolsonaro ele é um personagem que ele sobrevive dos holofotes, né, dessa coisa de lacração. Eu não acredito que agora, sem essa possibilidade de estar sempre no centro dos holofotes, ele consiga liderar uma oposição ao governo Lula. Principalmente uma oposição a um governo, e o Lula, com todos os defeitos que ele tem, ele é um cara extremamente inteligente, então é necessário que para se fazer oposição a ele se tenha um personagem político com tanta inteligência quanto, né? Eu não vejo no atual presidente essa possibilidade, não acredito que ele possa liderar essa oposição. E debate público, Daisy, a gente ouve, né, ex-presidente em momentos de crise, a gente vai lá e recorre a Michel Temer, a Fernando Henrique, a Lula, né, que não pôde fazê-lo, porque esteve preso durante uma boa parte do tempo, nos últimos 4 anos, Dilma menos, né, enfim, por motivos que já foram, né, explorados aqui. Bolsonaro terá uma voz no debate público? Ele será consultado em momentos importantes da República? Como é que você vê Jair Bolsonaro, né, em relação a esse tipo de legado? Não, eu não vejo isso acontecendo. A Ellen até lembrou que, Megali, eu li todos os discursos dele de vida pública, do Bolsonaro. E para tu consultar alguém, né, para momentos políticos importantes, é preciso que se tenha uma tecnicidade, uma especificidade sobre o que está acontecendo. Eu nunca vi isso no Bolsonaro, né? Os discursos dele são muito mais para chamar a atenção, as posições dele elas são muito mais rasas mesmo, então eu não vejo a possibilidade dele ser consultado para assuntos importantes para o país, né? Porque não foi assim que ele se posicionou nos últimos 4 anos, né? Ele se posicionou muito mais numa guerra cultural, e o que a gente tem visto agora nos próximos 4 anos é que a gente vai voltar a falar muito desses bastidores da política, dessa negociação, e o Bolsonaro sempre deixou claro, né, desde o início do mandato dele, que ele não era feito essas negociações e esses jogos do poder. Então eu não acredito que ele vá ser um personagem a ser consultado. Eu penso até que de todos esses nomes assim de bastidor, talvez até o próprio Valdemar ou o próprio Kassab, muito mais, assim, não estou falando como uma liderança de oposição, mas o Valdemar sim, do que o próprio Bolsonaro, porque ele nunca se posicionou dessa forma como uma fonte a ser consultada, né, ou alguém com essa expertise.